Não, eu tenho a sorte de ter com os meninos, com todos os meninos da comédia. Tem alguns que eu convivo mais, outros eu convivo menos, mas com todos eu tenho uma liberdade de brincar muito grande. Que Todo bom, mundo pô. zoa, brinca, tira sarro. E eu acho isso sensacional. Quando na época do Fritada, só pra pontuar, muita gente vai falar, mas porque pegam no pé, porque falam isso, porque falam aquilo. Eu falo, gente, o Fritada é pra zoar. Se o cara Lógico, não óbvio. me zoa, aí Óbvio. ele tá me ofendendo. Óbvio. Porque ele tá dizendo que eu não sou capaz de aguentar a zoeira, que eu não sou capaz de aguentar... Você é frouxa. Então, não. Então, assim, é pra zoar todo mundo, inclusive eu. Pode me zoar. Lógico. Eu fui fazer uma palestra uma vez, escuta essa. Fui fazer uma palestra sobre liberdade de expressão. Tem muitos anos isso, foi 2014, por aí. Olha isso, há quanto tempo E já aí- tentam foder o negócio? Não, Mas- e aí eu fui fazer uma palestra, e era isso. Tinha outros assuntos, né, lá, e eu fui falar sobre isso. E eu pensei assim, como é que eu começo a palestra? Aí eu fiquei pensando, tive uma ideia. Eu peguei e fiz um apanhado de todas as piadas do Fritada comigo. Tá. Me zoando. Cris Paiva feia, todo mundo come Cris Paiva, ninguém quer comer Cris Paiva não sei o quê, Cris Paiva, a buceta da Cris Paiva, vai papapá. Aí eu fiz um apanhado disso e falei pro cara, ó, quando você me chamar pra subir no palco, eu não quero música, eu quero esse vídeo no telão. Quando o cara me chamou, entendi. o tempo de eu caminhar até lá era Passou isso. Murilo Couto me esculhambando, Rabin me esculhambando, Diogo Portugal me esculhambando, Maurício Meirelles me esculhambando, até eu chegar. Eu indo, e aqui, ó. E zoação. E dá-lhe na minha cara, dá-lhe na minha cara, dá-lhe na minha cara. Quando eu cheguei no púlpito, acabou o vídeo, aí eu falei, então, antes de qualquer coisa que eu venha falar aqui, eu quero dizer pra vocês que eu sou tão a favor da liberdade de expressão, que até quando ela é contra mim, eu quero que ela exista. Caralho. E aí, dali, eu comecei o negócio, entendeu? Bom E você aí- começar um negócio que a gente toca no assunto que muita gente quer falar, né? E aí, vai. Não, eu não tenho medo não, tá? Mas Eu aí já vou outra- logo de antemão falando porque é minha profissão. É a nossa profissão, que, na minha opinião, ela tá sendo atacada. E não é de hoje que o humor vem sendo atacado, vem sendo, né, perseguido. Porque, na minha opinião, o humor é uma expressão de arte. É uma expressão de E arte. a arte não pode ter limite, tá certo? No meu ponto de vista, tá? Eu quero entender o de vocês também. O ocorrido com o Léo Lins, que uma juíza aí decretou 8 anos de prisão por uma piada. Então, assim, você me desculpa, minha querida. Há um equívoco aí. Temos aí punições absurdas aí, pessoas que matam, eu tô tomando 6 anos. Então, tipo assim, o Léo vai recorrer, e eu tenho absoluta certeza Vai que ele ganhar. vai reverter, mas somente se a opinião pública, quem não tiver satisfeito com isso, que na minha opinião é um escárnio, é um absurdo, fizer movimentações de opinião. Né? O Murilo Couto falou uma coisa muito interessante. Ele falou assim, não é que o Léo não esteja pagando pelo que é pesado, ou enfim, o que quer que seja. Mas punição equivalente para aquilo. Então ele paga por isso. Ele tem muito show Equivalente, cancelado. óbvio. Ele tem muito show cancelado. Óbvio. Ele não pode publicar o Isso já- especial dele em isso muitos já- isso Se lugares. você não acontece, gosta do né? cara, não vai no show dele. Então, Porra. tem uma coisa sobre comédia, que foi um humorista norte-americano que falou, e me fale o nome agora da pessoa, galera que quiser pesquisar aí, essa frase é desse cara. Ele diz o seguinte, que o limite do humor por que que o humor é tão coagido, tão criticado, tão, enfim. E ele fala assim, ninguém anda no mercado tirando cerveja do carrinho dos outros, né? Tipo assim, olha, você tá levando muita cerveja, tá? Com 2 já dá pra ficar bêbado. Eu fico bêbado com Você 2. tá muito fominha. Por dá que um- você tá me bebendo dá 20? 3 Não precisa aqui, beber 20 pra ficar bêbado. Não, mas por que você tá levando essa marca? A outra é muito melhor. Ninguém É mais faz barato. isso. Não faz. Mas a comédia, ela faz com que você mude o pensamento, com que você provoque o pensamento, com que você... E aí tem uma situação que eu quero citar pra dar o exemplo, que é o Chris Rock, se eu não me engano, eu acho que foi ele, há muitos anos, tá? Tava apresentando o Oscar, e aí na hora ele chama umas crianças pra vir trazer o papel pra ele. Tá. Tem essa cena. Do vencedor. Do vencedor, eu acho que era uma premiação. Acho que era, ele chama as crianças pra entrar, entre os filhos dele. Enfim. Entre os filhos, entra não sei o que, entre umas crianças. E aí, no meio dessas crianças, tinha umas crianças com o olhinho puxadinho e tal. E ele brinca com uma, brinca com outra, brinca com outra. E daí ele fala pra essas crianças alguma coisa do tipo... Eu não vou lembrar ipsis literis, tá, gente? A frase. Mas ele fala alguma coisa do tipo assim... pararam de fazer os tênis e vieram me trazer esse papel. Tipo assim, querendo... Entendi. Fazendo uma referência ao trabalho infantil. Sim, na China. Ok. Aí, na hora, foi tipo assim... todo mundo criticou. Isso não é assunto pra piada, etc, 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 etc. Bom, aí qual foi a colocação que eu fiz à época, né? Porque isso tem muitos anos. Falei, gente, se o cara fosse um
pintor, ele faria um quadro. Se ele fosse um poeta, ele faria uma poesia. Ele é um humorista. Ele está na maior audiência mundial. Porra. A maneira que ele tem de pegar o holofote, jogar pra esse problema e lembrar todo mundo que tá ali pagando Isso 8 mil existe. dólares em um par de sapato, Isso existe, é. é provocação. Quem fez, chorou. E é óbvio que esse assunto dói, porque ninguém quer lembrar que esse assunto existe. Perfeito. É óbvio que dói. E é pra doer, é pra te incomodar, Não, e existe é pra mesmo. ser desagradável. Existe É pra mesmo. você lembrar que nós somos uma sociedade de merda, que tem esse tipo de problema. Então, é óbvio que a comédia dói. Agora, não preciso nem dizer, porque isso muita gente já disse, ó, o bobo da corte é o único que pode zoar o rei. A gente só sabe quando o rei é tirano, Só ele quando ele podia, proíbe verdade. o bobo da corte de zoar. Então, tirar essa possibilidade. Porque aí que tá. Nesse caso, não é uma pessoa processando o Léo. É aí que me pega. Porque se fosse uma pessoa, eu, Léo, eu. Eu, Léo, eu. Coisa Isso é uma direta. coisa. Isso é uma coisa. A pessoa se sentiu desprestigiada, ofendida, o que quer que seja. Aham. E é ela e o Léo. Não é. É Estado Léo. E aí é que pega. Entende? Porque, ok, esse dinheiro vai pra onde? Isso aí vai acontecer o quê? Qual que é o... Entendeu? E aí, pra resumir, então, a minha fala e eu não me estender, o vídeo do Nil Agra, eu acho que é a melhor coisa que a gente pode ver, assistir nesse Pra momento pra entender. entender, porque ele pega a lei, lê a lei e explica, meus amores, que todos nós, não só humoristas, todos vocês, qualquer pessoa, você pode ter um perfil com 500 seguidores. Você postou um meme com um Você calvo. pode se lascar. Como o Nil fala isso. O Nil fala assim, calvo é minoria, tá? Você postou uma piada com calvo? Eles podem, qualquer um deles, pode te acionar. Num grupo com 2 pessoas, pode te acionar, porque já é público. Sim, É 2 pessoas ou mais. entendi. Então, isso é uma coisa que, se for levado a ferro e fogo dessa forma, tá todo mundo... Porque não tem uma criatura que abre o grupo dos amigos E não dá uma zoada. e não dá uma zoada. Não existe. Então, Não existe. não existe. Então, só assim, não é que eu acho que, mas então, foda-se. Não é que foda-se. O Léo, ele optou por esse caminho. Muitas das coisas nem me fazem rir, nem é algo que é um humor que me diverte. Ele optou por esse caminho e ele paga o preço desse caminho. Ele já paga o preço desse caminho. Com toda a sanção que ele sofre, Show censura, cancelado. show cancelado, problema político, perseguição. Ele já está lidando com toda a problemática do caminho que ele escolheu seguir, que eu acho que nem precisava, porque o Léo faz piada com esse copo. Você dá esse copo pro Léo, ele é Faz. foda, ele é foda. Mas ele escolheu, é o caminho que ele escolheu seguir. Mas eu só acho que a gente deveria, então, pensar minimamente em algo equivalente. É o que você falou. É 6 anos pra quem mata e 8 anos pra quem fala. Então compensava o quê? Ele matar? É melhor, né? Então é só isso. Eu acho que Pela só... pena. Eu acho que é só o equivalente. Porra, Eu acho que é só... Porque não daí, tem assim... cabimento. Né? Ah, mas aí se a pessoa ouve o que ele tá falando e faz alguma coisa. Bom, então essa pessoa responde pelo que ela fez, porque a atitude é dela. Se essa pessoa, se eu ouvir, se eu sou um imbecil que ouve um negócio e reage com aquele negócio, então eu que pague pela minha imbecilidade, Uhum. né? Entendi. É tipo assim, o ato da pessoa é o ato da pessoa. Eu acho que é uma cruzada. É uma cruzada, não é de hoje. Muitas vezes sou muito questionado por isso. Ah, limite no humor? Eu falei assim, cara, limite vai botar limite na sua vida, caralho. É uma profissão que é rindo que se castiga os costumes. Eu falo isso e vou falar pro resto da minha vida. O humor existe exatamente para falar da hipocrisia humana. Ele tá para tocar onde o artista, ele é um ser diferente. Porque se fosse todos iguais subir no palco, pode botar o vendedor da Magazine Luiza lá para fazer. Olha a televisão. Um cardiologista, né? Um cardiologista. Então, assim, se o cara tá... Ele é o cara dos absurdos. Você até citou do... Marcião? Não, você citou do Bobo da Corte. Aham. Todo rei que era malandro, porque o Bobo da Corte era o único cara que zoava o rei. Único. Era o único. Mas ninguém Mas por que podia. o rei fazia isso? Quando o Bobo da Corte arrebentava com o rei, aonde a galera riu, o rei falava assim, caralho, eu tô vulnerável ali. Então eu vou melhorar isso aqui. Pra nego não rir mais. Aí, nego, pô, ele não vai matar o Bobo da Corte, ele não tem limites? Não, é porque ele queria saber onde, diante daquela sociedade, Onde ele estava pegando, vulnerável. né? O humor, ele tem essa característica. A característica do humor é a hipocrisia, porque todos nós somos hipócritas. Eu me lembro de várias pessoas que estavam naquela época do Black Lives Matter, tá ligado? Muitas. E eu quieto. Aí no grupo de WhatsApp, a coisa tá preta.
Tá entendendo? Com figurinhas. Lembra dessa figurinha? Uhum. Eu falei, cara, olha que filha da puta. Tá falando, mas na hora de Levanta a agir. bandeira. Na mídia aí, das redes sociais, é um puta de um Zé. É hipocrisia. No vídeo Entendeu? do Neil, inclusive, ele fala de um humorista que ele fala assim, cara, você postou um vídeo falando que tá certo, que tá certo, que tá certo, e aí ele lê uma piada desse cara. Falou, ó, você também pode ser acionado com essa piada sua, que ele lê uma piada do cara. Então, só é muito perigoso a gente apoiar algo que sobrepõe o equivalente. É esse o meu ponto. Entendi. É só esse o meu ponto. Não é sobre... mas então ele não tem... Ele lida com a punição há muitos anos. De várias formas. Ixi. E aí, de novo, volto a repetir. Se uma pessoa, um grupo de pessoas, essas pessoas quiserem, eles, com o Léo, falar, ó, isso aqui, pra mim, não soa bem, eu quero me acertar com ele. Aí, beleza. Mas isso ser um calado de cima... Porque aí cala um hoje, cala outro amanhã, cala 20 Daqui a mês que pouco vem. ninguém Medo pode é uma falar. merda, E não a- medo. Daqui a pouco E ninguém todo pode mundo. falar mais nada. Imagina você poder subir no palco com medo. Não, Queria que até o falar Chico disso, falasse. mas até falar desse assunto hoje é complicado. Hoje, quando a gente joga na internet, você vê que a fala da Cris começou de um jeito, tem muita gente que quando assiste o vídeo, no início da fala da Cris eu sou contra a condenação. Eu acho que, às vezes, a pessoa não se dá... A galera não tem paciência. Pra ouvir hoje, até não o dá fim. oportunidade pra escutar até a construção essa é do que... escrota, Aí se você Nem começar a ouvi o frase papo, com... Eu acho que foi injusto, eu acho que não. Aí a pessoa já pausa o vídeo ali nos 5 segundos E e já pronto. comenta. Ah, sabia que era um escrota mesmo, que apoia racismo. Aham. Se você começa o teu discurso com. Se você tivesse começado a tua fala agora com realmente são piadas que não me atingem, não me agrado, não gosto, a pessoa pausa o vídeo aí e já tá dizendo, sua traidora da profissão, É. como é que você Você não é se considera parceira dos comediante? caras. É. Então hoje tá difícil. Você só pode estar aqui ou aqui, né? Você só pode escolher um Não- lado, é não 8, bota no 80. É. Você não consegue, porque realmente, eu acho que o ponto que eu vejo que pra todo mundo é unânime gente, 8 anos de prisão, peraí, o que é que tá acontecendo? É o que todo comediante ficou assustado. É. Hoje, eu dei uma revisada em textos meus, eu vi, deixa eu ver se tem algum texto meu, alguma piada minha, e volta e meia a gente se depara com uma ou outra piada que a gente coloca no YouTube, coloca numa rede social, e que por mais que tenha uma galera comentando lá, gostei, achei engraçado, tem alguém que vai lá e fez, nossa, acho que brincar com isso não é legal. Uhum. A galera pega, tira de contexto, coloca numa outra. Realmente, as piadas que eu vi ali, as piadas que eu olhei, eu fiz, gente, não, eu não faria, não me atinge, beleza, eu não tô consumindo isso aí. Você falou de participar do Fritada, eu nunca participei de Fritada nenhuma, porque não é a minha praia, pô. Não é a minha, eu não vou me sentir à Exatamente. vontade, eu não vou entrar ali pra... Portugal já me convidou falar. 3 vezes lá pra cá. Eu não vou, irmão. Não é uma coisa que eu... Mas aí chegar... Eu sou É cagão. o seu limite. Exatamente. Eu falo que o limite do humor Eu é sou igual, cagão, é ué. igual convite de festa chique. É pessoal e intransferível. O seu Exatamente. limite é seu limite. O meu limite é meu limite. Respeito, eu acho o É Portugal isso. maravilhoso. Ele teve aqui, o Portugal ama. Tem ele. humorista que o limite do Mas humor cada é o um- patrocínio, né? Ué. Então, não curto a piada, não é o meu estilo, mas todas as vezes em que eu encontrei o Léo Lins em qualquer ambiente, a gente sempre trocou Foi bem ideia. tratado. Inclusive, o Léo Lins foi um dos caras, ele fazia o Comédia em Pé. Quando eu fiz o primeiro open mic que eu fiz, eu fui assistir o Comédia em Pé, assisti aquilo, fiquei maravilhado, pensei, pô, que incrível. Foi o que me motivou a fazer Uhum. mandar um e-mail lá e depois tentar fazer um Que te open deu mic. gás, E foi. hoje tá aí, tá ligado? E hoje eu tô aí fazendo Sim. o que eu amo e tal. Mas assusta a gente ver uma pessoa sendo condenada. Peraí, deixa eu ver. O que é que tem nessas piadas? E O que é que tem nesse 8 conteúdo? anos de cadeia. Eu acho. Porra. Realmente, é um conteúdo que eu acho, pô, pra mim não funciona, velho. Mas eu já cheguei em casa e vi meu irmão assistindo o show do Léo Lins e se acabando de rir. E aí? Porra, Pois é. mas e aí? O meu irmão é Te racista? odeia? Me odeia? Aí eu vou brigar com meu irmão, vai deixar de ser meu irmão, então, porque... Né? Não tem como aferir se naquela plateia do Léo Lins... Eu já vi algumas pessoas abordando isso, né? Tem gente que tá ali, tá escutando aquela piada, e a pessoa tá escutando a piada e ela não tá rindo da piada, ela tá rindo porque ela é escrota mesmo, ela tá interpretando aquilo como verdade, realmente. O Léo Lins não consegue ter controle disso. Qual é que ele vai fazer? Todo mundo Mas, que entra na plateia mas esse é meu ponto, Ricó. vai... Não dá pra ter controle, é. Ele vai preencher, então, Esse você tá é meu declarando, ponto. O que você então, pessoa gosta? arriscada. Esse é meu ponto. Meu ponto é exatamente esse. É a hipocrisia. Tá entendendo? O Chris Rock, quando fez a piada da moça careca, que deu a merda, Da mulher do Will Do Smith. tapa. Aham. do Do tapa. bufete, é. O Chris Rock ali, ele tava... Não, mas até ali, nessa situação, a gente teve gente que na hora ficou revoltada com o tapa e teve gente que disse, mas ele também fez a piada com a mulher Com e uma mereceu. coisa que... Aquilo ali, o tapa...
O tapa pra mim foi o ponto. Bateu, eu fiz, ok, pronto. Perdeu. Will Smith perdeu a razão. Como assim, mano? Ele Como perdeu o que tá- Oscar, pô. Perdeu o Oscar. Como é que Perdeu faz o uma Oscar. parada dessa? E aquele Mas tapa o que meu a gente ponto- teve na discussão daquele tapa, e aí? Mas, porra, precisava fazer aquela piada, precisava... E aí, depois que eu fui ver qual era o contexto até da piada, porque tinha uma parada dele ter apresentado o Oscar no ano Isso. anterior, e ele não tava fazendo a piada caçoando da Zoando, situação da é. mulher, ele tava fazendo a piada por causa de um filme que tinha sido indicado ao Oscar, a mulher tava careca, e aí ele fez uma piada. Depois que eu entendi, e demorou, né? Porque a gente é bombardeado Até com tanta entender, coisa, é. até você conseguir acertar aquele vídeo que traz todas as informações, e você Do olha... porquê Mas e ninguém quer fazer essa né? pesquisa. Ninguém faz. Não. A pessoa olhou o primeiro É o vídeo que e ele fez. falou ali, pai, É eu- isso. eu acho isso, você já para Tchau, o vídeo unfollow, e- block. E dá a opinião dele e acabou. É. Ah, eu recebi muita mensagem. E aí, você não vai fazer um vídeo, não? Não, porra, eu vou fazer o vídeo quando eu tiver com vontade de fazer um vídeo. Quando Lógico. na minha cabeça, eu construí uma ideia que eu pense, porra, eu vou conseguir expressar exatamente o que eu quero nesse vídeo desse jeito. Recebo mensagem de gente dizendo, e aí, você segue o Léo Lins ainda? Então você apoia ele? Eu, caralho, mesmo? porra, quer que eu deixe de seguir o cara É. também? Por causa... Não, meu irmão. Duas coisas. A primeira é, todo mundo tem o irmão, o tio, o primo, o vizinho, o amigo, o pai, que faz, ri, se diverte, curta esse tipo de Todo humor. mundo tem. Mas o meu tio, o meu pai, o meu vô, é só o meu pai. O outro tem que se foder. É. Como se o outro não fosse filho de alguém, como se o outro não fosse... E a outra, só um comentário que eu queria fazer é, a gente teve uns anos atrás na comédia, um momento de, enfim... Algumas denúncias aconteceram de assédio, e a gente teve um grupão da comédia. Foi uma coisa muito interna, Tem nem uns todo mundo tem- ficou Tem uns sabendo. tempos aí que a comédia tá rendendo assunto. E né? aí, o núcleo da comédia, É, o Danilo porra, e o Patrick, movimentado. Não, puta que não, o pariu. que eu quero dizer é, nós tivemos, há uns 5 anos, um momento de algumas questões de assédio em que foi feito um grupão e as meninas se posicionaram, blá, blá, blá. O que eu quero fazer de comentário sobre isso é uma coisa muito simples. Todas as denúncias que aconteceram, de pequenos casos e coisinhas, eram com os caras mais bandeira levantada de feministo. Eram os mais... E aí, só o que eu quero falar, porque o Chico falou do Léo, que é um cara incrível. O Léo é um cara incrível, ele é mesmo. E eu lembro que nessa época, quando aconteceu isso, eu fui gravar o The Noite. Aham. E o Léo ainda era do The Noite. Participava. E eu lembro que tava o camarim dos meninos, e por mais que a gente seja amigo, na hora da gravação da TV, você respeita esse é seu camarim, o camarim do Lógico, outro, o camarim do O outro. cara quer trocar de roupa. Eu nunca fui lá no camarim dos meninos, mas nesse dia eu fiz questão de ir. E aí eu cheguei e dei um tapão na porta, assim, pau, a porta abriu, bateu, eles olharam assustados. Eu falei, eu quero saber qual é o problema de vocês, que todos os caras legais da comédia estão passando a mão nas meninas e os meus amigos que são os mais escrotos da comédia nunca passaram a mão em mim. Qual é o meu problema? O que tá acontecendo? Qual é o problema é? da minha bunda? Porque se os legal estão assediando, os escrotos não estão, o que tá acontecendo? Porque muitas vezes a pessoa... Eu contei isso porque muitas vezes a pessoa coloca o palco na pessoa A persona. e a pessoa no palco. É pessoa física e persona. O fofinho que te mostra o fofinho nem sempre é o fofinho, tá? É Muitas vezes é exatamente o Exatamente. oposto. Exatamente. Muitas vezes, Ai, que na legalzinho, imensa que maioria fofinho. das vezes, é exatamente o oposto. O Exatamente. cara que está levantando a bandeira está com o taco dessa bandeira enfiado no seu rabo. Sem silicone. Conheço Sem silicone. vários. Então, não levem o palco pra pessoa, nem o contrário. Exatamente. Porque tem muita gente que é muito legal, Ligou que a é câmera muito é uma bacana. coisa, filho. Desligou a câmera é outra coisa. Opa! Então, vale dizer isso, que assim, o Léo é um cara muito legal, muito incrível. Muito, muito, com todo mundo. Um doce, mesmo, com todo mundo. Vale deixar isso dito e tentar explicar para as pessoas que não é que, mas então pode. Mas então não pode. Mas então é isso. Mas então é aquilo. Eu acho que cada pessoa vai Vai quem responder... Vai Eu quem também acho. quer. Vai também responder pelas atitudes que tomar. Ele tomou a atitude o quê? De trabalhar com esse tipo de comédia. Ele paga por isso todos os dias. Todos os dias, de todas as formas. Com censura, com show cancelado, com perseguição, com não poder fazer dinheiro botando o especial dele em alguns streamings, em todos os streamings, aliás. Então, a minha questão é só o equivalente. Só o equivalente. É só você não colocar menos e não colocar mais. É só isso. É só o equivalente. Ele lida com todas as problemáticas do tipo de comédia que ele resolveu fazer. Vou dar um exemplo só pra encerrar esse assunto, prometo que eu paro de falar. Há alguns anos, o Porta... Aqui, ó. Não, é porque, cara, acelerado. é Importante foda. falar, lenha na tem que fogueira. falar. Não, é foda. É porque, assim, há alguns anos, o Porta fez o especial de Natal
E eu sou cristã. Eu sou cristã. Aham, sim. E aí muita gente veio e falou assim, você não vai falar, você não vai não sei o quê. E aí, eu lembro que eu respondi uma caixinha de perguntas sobre isso e falei, gente, olha só. Eu já sei, através da mídia, eu já sei o que é que tem lá. Sabe o que eu faço? Não assisto. É isso. Óbvio. Mas é óbvio, Não, pô. assisto. Aquilo lá não vai me soar legal. É um assunto que pra mim é muito valioso, é caro pra mim. Eu sou cristã. Agora, como é que eu peço pra alguém que não é cristão respeitar uma coisa que pra mim é cara? Não dá. Quem quer assiste. O que quem não quer, dá, assiste. o que não dá é pra pessoa entrar numa igreja matando gente. Lógico. Aí é outra óbvio, coisa. Óbvio. Agora, o cara ir lá, zoar, fazer uma piada, não sei o piadinha, quê. brincar. Aí eu, Ainda bem que tu tá Adequado, ok, né? Ainda bem. Ainda bem, né? eu- Ainda bem. como público, olho e falo, isso aqui não Não é pra mim. é pra mim. Lógico. Até porque, gente, vamos combinar um negócio, falta tempo pra gente assistir tudo de legal que a gente quer ver na internet. Para de ver o que você não gosta. Falta tempo. Porra, eu gosto do Joel J, eu não consigo assistir a coisa toda que ele posta conteúdo pra caralho. Eu não consigo assistir todos os episódios de vocês. Não consigo. Então, assim, É gasta muito o teu conteúdo, tempo. né? Gasta o Com teu coisa que você tempo. goste, né? Eu acho isso Tem aí. toda a razão, eu acho Cris. que tem que acabar com essa Tem palhaçada. toda a razão. Se você não gosta de humor, não assista. Se você se ofende, não assista. Agora, liberdade artística é liberdade artística. Liberdade de expressão é... Cara, o poder da fala de dizer o que você quer dizer não pode ter limite. Porque senão você vai começar a criar uma coisa chamada medo. E o medo inibe a tua criatividade, inibe você ir além, inibe dizer coisas que você precisa Revisando o dizer. show. Hã? Revisando o show pra ver se tem alguma coisa que eu... Não, eu fui ver porque eu pensei, Mas é o fim do eu mundo, eu né, quero- meu? Deixa queria- vaia, né, meu? Teve uma piada que eu fiz uma vez que eu citava em alguma coisa, uma situação da parada LGBT que tem na Avenida Paulista. E aí eu citei que o cara. Fiz uma piada porque levei um amigo e aí tive que ficar instruindo ele sobre algumas coisas. Aí, eu não lembro a piada em si, mas eu falei, larga essa lâmpada aí. A galera deu risada porque entendeu a referência. E eu recebi muito comentário de que, poxa, você fazer piada com um cara que foi agredido lá na parada LGBT e tal. Cara, eu não tava fazendo piada com o cara que foi Não, agredido. é uma não. crítica. Eu tava citando justamente, eu tive que explicar qual era a situação, intenção. né? Eu tô citando porque eu tô falando sobre a maior parada LGBT do mundo, que acontece na Avenida Paulista, e na própria Avenida Paulista a gente teve, há uns anos atrás, o caso de um cara que tava andando de mão dada com o namorado e tomou uma lampadada na cara. E a gente não toca mais nesse assunto, e às vezes é bom lembrar que, mano, aconteceu, a gente tá tendo a maior parada do mundo aqui no Brasil e ainda acontece esse tipo de coisa no Brasil, então a gente chama atenção Sim. pra esse tipo de coisa. E é uma provocação sobre o assunto, né? É uma provocação sobre o assunto. Tem uma coisa que eu escutei, que eu já escutei de tanta gente, eu não sei nem se de fato alguém já falou isso, ou se é uma lenda urbana da comédia. Uma vez eu escutei alguém dizendo que, eu acho que você pode abordar qualquer assunto na comédia, desde que a sua piada seja equivalente ao nível do assunto. Foi tu que me falou isso? É quando a graça sobrepõe o absurdo. Quando a graça sobrepõe o absurdo. Aquilo é mais engraçado do que estranho. Você quer fazer uma piada com um tema X, ok, qual é o nível do tema? O tema é nível 8, sei lá, fazer uma piada com, sei lá, câncer, fazer uma piada com câncer. Câncer é um tema complicado, é um tema nível 9, sei lá, vamos chutar aqui, nível 9. Porra, a minha piada, ela tem que ser nível 9 pra cima. Nível 9 tem que pra ser cima. Tem que ser uma piada que a pessoa escute, dê risada, faça ela dar risada daquele absurdo, Sim, mas que, né, sim. seja bem construída, sei lá. E aí, às vezes eu já vi caso de pessoas fazendo, vou fazer piada, quando teve aquele caso do crime lá em Osasco, né, que os meninos entraram na escola, já vi um show que a pessoa entrou, foi fazer uma piada com isso, eu pensei, nossa, você vai mexer nesse tema, Delicado, né? e a piada não foi boa, e a plateia fez Claro. E eu fiz, né? Eu avisei. Porque eu não avisei, sobrepôs. Né? A graça não sobrepôs. Você quis Entendi. mexer nesse tema, então, Você tem que vir porrada. Pronto, é a Vem frase, porrada. assuma tuas gracinhas. Você quer Assuma fazer, tuas mano? gracinhas. Assuma tuas Exatamente, gracinhas. Então, é isso você vai aí. fazer. E uma coisa sobre a comédia em si, o Chico Anísio falou isso, o humor é quem denuncia. Nós somos holofote. O humor é holofote. Sim, Você joga luz no problema. Eu não sou política, eu não tenho obrigação de resolver os problemas da sociedade. zero. Mas eu tenho holofote. Então eu pego o meu holofote e falo assim, oi, vocês estão vendo essa merda aqui, ó? E jogo o meu holofote. O próprio Léo Lins, ele faz muito vídeo sobre isso. Eu vejo quando ele vai fazer show em uma cidade, ele pega e faz piada, faz um Pois é. compilado de piada Aí sobre a veja. cidade. O show que mais vai deficiente físico é o show do cara. Não. E as pessoas sobem no palco pra ser zoada. Porra. Mas o que eu ia falar é, veja, o problema é a cidade ter buraco ou ele zoar o buraco?
Exatamente. Porque Cidade ofende tem a piada buraco, é sobre o lógico. buraco. Mas se o buraco não tiver lá, não tem piada, Mas aí né? o poderoso Então- não quer que fale. É claro. Mas aí, o que eu ia falar isso aí, é... boletar. A É. quem interessa, é uma reflexão que eu quero Sim, jogar pra galera toda de casa. A quem interessa não falar sobre um assunto, qualquer que seja ele. Pensa, se o Jornal Nacional, vamos falar sobre assuntos sérios, esquece comédia. O Jornal Nacional deu uma notícia sobre pedofilia, tá? Pegando aqui o maior jornal do Brasil, um assunto Uma seríssimo. audiência. A quem interessa essa notícia não ser veiculada? Ao Aos pedófilo. pedófilos, lógico, óbvio. A quem interessa um assunto não ter holofote? A quem é beneficiado com esse assunto. Se eu não falo sobre ladrão, se eu não falo sobre pedófilo, se eu não falo sobre racismo, se eu não falo sobre assédio, se eu não falo sobre não Pra sei quem o quê... pratica, tá Pra tranquilo. quem pratica, Tá opa, tranquilo, ó. estão falando da separação da Virgínia. Foda-se! Vou roubar pra caralho. Quer ver uma- Foda-se, entendeu? É isso Agora, se eu trago o assunto à pauta e falo dele com piada, com zoeira, com música, com obra de arte, com os caralho a quatro, a pessoa fala assim, cara, tá todo mundo prestando isso atenção aí. nesse assunto. Quantas pessoas vocês já viram fazendo piada com o fato, porque a igreja católica, os padres se aproveitam de criança. Padre Sim. deu em cima, pegou um garotinho. A gente, recentemente, a gente já viu muita gente fazendo piada sobre isso. Esses dias apareceu um meme pra mim, que era um recorte de um filme, uma cena de um filme dos anos 80, aquele Aperte o Cinto, o piloto sumiu. Uhum, Pronto. uhum. Tem uma cena nesse filme, o filme é dos anos 80, fazendo piada com isso. O negócio de um padre, a galera vai distribuindo revista, mesmo. Aham, e aham. o padre pega uma revista que é Coroinha, e ele vai É abrindo dos anos assim, 80. dos anos 80. Ou seja, meu irmão, nos anos 80 Já era. zoavam Já que zoavam. já tinha Sim. esse tipo de caso e Tinha. estava sendo exposto através da comédia. Então vamos usar exatamente esse exemplo. Como é que a gente espera que pra igreja isso seja um problema a ser resolvido se a sociedade não falar? Se eles não Ó, se sentirem E zoados. tem outra, pra gente e finalizar, que a gente impelidos. precisa Se ir não tiver embora. Vamos. notícia no Jornal Não, a gente Nacional. precisa ir embora, realmente. A gente tem que ir pra Interlagos, porque 7 horas estamos ao vivo. Ih, mano, De Gente, vocês lá. E têm já noção- são 6. Vocês têm uma fenda do espaço-tempo aqui que vocês vão abrir, entrar e Então, sair lá. vai ser foda. Mas o que eu queria dizer... Onde eu parei agora, caralho? Aí eu ia falar, Agora perdi o fio da confundi. Calma, meada. calma, calma, Não calma. era bom. Onde a última coisa que você falou? Que Ela falou a dos- quem interessa não falar sobre um assunto. Exatamente. Muito obrigado, porque agora eu retomei a minha ideia. Muitas vezes tem pessoas que podem falar, outras não. Isso me Ah, incomoda sim. profundamente. Ah, sim. Tem um monte de cara que aí e tal, pode falar o que quer. Alguns, não, esse aqui não pode. Então, isso, é claro, desculpa, isso é muito cristalino. Tem pessoas que podem falar e tem pessoas que não podem falar. A liberdade artística existe para uns e não para outros. Então, a gente precisa encontrar. O nome disso é hipocrisia. E o humor, ele é o instrumento frontal, sim, das pessoas que tomam remédio, o instrumento frontal Ai, Deus. para lidar com esse tipo de problema, com a hipocrisia. O humor trabalha dentro da hipocrisia humana. A sua cabeça maldosa, os seus preconceitos. Então, assim, vejo várias piadas que você fala, caralho, que pesado. Mas se você abrir para uma reflexão e falar assim, caralho, ó quantos hipócritas ele tá conseguindo mostrar aqui, do tipo, o cara tá aqui, ó, acha um absurdo, mas ele gosta. Tá entendendo? Essa é a função do humor, entendeu? A gente ri. Quantas vezes aconteceu coisas horrorosas na sua vida e você falou assim, caralho, um dia eu vou rir disso. E ri mesmo. Sim. Pelo pior Depois tipo de que coisa que passa, tem acontecido. Claro, um dia eu vou rir disso. E é liberdade. São palavras, são piadas. Piadas não podem ser levadas num contexto. O Léo Lins não é a pessoa física, Leonardo, não. O Léo Lins é uma persona. Persona é um artista. É uma persona, porra. É um cara que tá no palco pra fazer. E o palco, pra mim, é tão sagrado quanto o altar de igreja. É tão sagrado quanto o altar de igreja. Um altar de um templo. É uma apresentação artística. Sim. Tá entre quatro paredes, porra. Sim. Entrou quem quis, assiste quem quer.